Vamos estudar a Bíblia, pessoal. Vamos estudar a Bíblia. Quem gosta de estudar a Bíblia, quem gosta de aprender mais da palavra do Senhor, vamos analisar aí por que muitas orações não são respondidas. Você já pensou nisso? Por que muitas orações não são respondidas? Às vezes você mesmo pensa assim: poxa, parece que eu oro e Deus não me ouve. Parece que eu oro e Deus não me atende. Vamos analisar aí, conforme a palavra do Senhor, alguns motivos por que Deus não está te ouvindo, ou se Ele está te ouvindo, mas não respondendo. Vamos aprender nesse estudo de hoje. Esse versículo aí, você vê: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é interessante que nós temos confiança, e esta é a confiança que temos nele, ou seja, temos confiança para orar. Mas só que aquilo que nós iremos pedir tem que estar de acordo com a vontade dele. Olha só, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu oro aqui: meu Deus, eu quero um avião. Mas espera aí, eu quero um avião para quê? Qual é o propósito de Deus me dar um avião? Então, às vezes, a minha vontade não está de acordo com a vontade do Senhor. Porque eu estou pedindo um avião, mas não tem motivo para eu querer um avião. Então, eu tenho que orar de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos passar aí para um segundo ponto. Deus sempre responde, mas nem sempre como queremos. Ou seja, há três formas de Deus ele nos responder. Vamos aí ver essas três formas. Tá aí, as três formas de Deus nos responder. A primeira forma de Deus nos responder é o sim, quando está de acordo com a sua vontade. Ou seja, quando eu oro e é algo que Deus quer para a minha vida. Vou te dar um exemplo: a cura. Deus quer nos curar. A libertação. Deus quer nos libertar. A prosperidade. Deus quer nos prosperar. Então, aquilo que nós oramos e está de acordo com a vontade de Deus, Ele vai abençoar. Segunda resposta é o não, quando o pedido não é o melhor para nós. Ou seja, a gente quer pedir algo que é uma forma que a gente quer, mas não é a vontade do Senhor. Não adianta que Deus não vai... Foi o exemplo que eu dei do avião. De que adianta? Eu quero um avião, mas quero um avião para quê? Aí Deus não vai me dar um avião, porque não tem propósito. Não é a vontade do Senhor quando o pedido não é o melhor para nós. E a terceira forma de Deus responder é o espere, quando ainda não é o tempo certo. Um exemplo claro é o de Abraão. Abraão pediu a Deus um filho, mas se passaram mais de 20 anos para Deus responder a Abraão, para Deus atender o pedido de Abraão. Deus prometeu a ele um filho, mas não falou quando chegaria. Quando iria chegar? E aí ele podia pedir e o sim não viria, o não viria. O propósito era o que? Esperar no tempo do Senhor, quando ainda não é o tempo certo. Então, às vezes, você está pedindo algo a Deus e Deus também não disse nem sim e nem não. Mas Deus está falando para você esperar. Olha aí um versículo bíblico: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então essas são as três formas de Deus responder: o sim, o não e o espere. Agora vamos aqui para os motivos pelas quais as nossas orações não são respondidas. Motivos pelas quais as nossas orações não são respondidas. Porque, como eu falei no início do vídeo, às vezes você se pergunta: Deus, por que o Senhor não me ouve? Deus, por que o Senhor não me atende? Vamos analisar aí alguns motivos
que podem estar impedindo o agir de Deus na sua vida. Motivo número 1 é um pedido egoísta, é uma motivação errada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha aí o pedido egoísta. Muitas vezes pedimos algo apenas para nosso próprio benefício e não para glorificar a Deus. Deus não atende pedidos que são movidos pelo egoísmo. Ou seja, uma pessoa que ora a Deus falando assim, meu Deus, eu quero um carro. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo qual é o propósito. Por que você quer um carro? Deus, eu quero uma casa linda, tal, que tenha tudo. Eu quero ganhar na Mega Sena. Quer ganhar na Mega Sena para quê? Qual o propósito de você ganhar na Mega Sena? É ficar rico? Então tá aí. É um pedido egoísta. É uma motivação errada. E você vê que está de acordo com a Bíblia. Não sou eu que estou falando. Ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, a pessoa pede algo que não está de acordo com a vontade de Deus para a vida dela. Vamos aí para o segundo ponto, porque às vezes Deus não responde. Eu pergunto para você, como que você tem pedido? Qual é a oração que você tem feito? O que você tem mais pedido aí durante essa semana, durante esse mês, esse ano? Olha aí mais um ponto. Falta de fé e perseverança. Falta de fé e perseverança. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, a pessoa tem que pedir com fé. Tem que pedir com fé, crendo que Deus vai abençoar, crendo que Deus vai honrar. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se orarmos duvidando, estamos cancelando nossa própria oração. A fé, ela é essencial para que a resposta venha. Ou seja, tem que orar com fé. A oração tem que ser crendo que vai acontecer. E a perseverança é você continuar em oração. Igual a Ana. A Ana, ela sonhava em ter um filho. A Bíblia diz que ela orou e perseverou em oração. E aí no tempo de Deus, como foi lá naqueles 3 pontos, né? Sim, não espere. No tempo de Deus, a Ana engravidou. E teve o seu tão sonhado filho. Vamos aí para o terceiro ponto. Terceiro ponto. Pecado não confessado. Pessoal, é uma realidade. Muitas pessoas não são ouvidas por Deus, não são atendidas por Deus por causa de um pecado não confessado. Pecado separa de Deus. Olha só que coisa séria. O pecado te separa de Deus. Olha só, Isaías 59, 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado é como um muro, é como uma parede. Se você olhar, por exemplo, eu estou olhando para o teto aqui da minha casa, tem aqui um forro. Tem pessoas que têm telhado, tem pessoas que têm laje, mas está impedindo a pessoa de olhar o céu. Assim é um pecado. A Bíblia está dizendo aqui que o pecado, a iniquidade, faz uma separação entre ela e Deus. Ou seja, não tem como Deus ouvir e atender por causa do pecado. Olha aí, ó, o pecado não confessado nos afasta de Deus e pode bloquear respostas às nossas orações. Ou seja, se você nesse momento, nesse item 3, você percebe que você tem algum pecado, tem algum erro, confessa a Deus. Tem que confessar e deixar. Tem que tirar esse pecado do caminho. Vamos aí para o quarto ponto. O motivo de Deus não estar atendendo, o motivo de Deus não estar abençoando. Tem a questão do pecado, que está fazendo uma separação. Olha o item 4. Falta de alinhamento com a vontade de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João capítulo 5, versículo 14. Isso me faz lembrar da oração de Jesus.
quando Jesus orou ali, naquele momento que ele estava para ser entregue, né? E aí ele olhou assim: Pai, se possível for, afasta-te de mim este cálice, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, ele fez a oração de acordo com a vontade de Deus. Então é como está falando aí, ó. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, não adianta você pedir algo que não é a vontade de Deus para a tua vida. Vou voltar lá no início. Não adianta eu pedir um avião. Vou pedir um avião para quê? Então o que está falando aí, você tem que pedir de acordo com a vontade do Senhor para a tua vida. Nem tudo o que pedimos é o melhor para nós. Precisamos buscar orar conforme a vontade de Deus e não apenas os nossos desejos. Ou seja, nem tudo que pedimos é o melhor para nós. Precisamos buscar orar conforme a vontade de Deus e não apenas os nossos desejos. Às vezes o seu desejo não é o desejo de Deus. Às vezes a sua vontade não é a vontade de Deus. Então não adianta você orar assim. Não estou dizendo que não é para você orar, estou dizendo que não adianta você orar querendo que seja a tua vontade. Você tem que orar: meu Deus, se for da tua vontade, me abençoa. Se for da tua vontade, me honra. Se for da tua vontade, que o Senhor venha abençoar esse projeto, esse propósito. Para essa oração está alinhada com a vontade de Deus. Vamos para a conclusão, pessoal. Já passamos de 10 minutos. Olha como é bom falar de Jesus. Olha como é bom falar de Deus. O tempo passa rápido. Então tá aí, ó. A conclusão. Conclusão que a gente chega desse estudo, né? Orar com fé e confiança, e tudo quanto pedirdes em oração crendo recebereis. Orar com o coração limpo, confessar os pecados para tirar aquela barreira, tirar aquele muro, tirar aquela parede. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Buscar a vontade de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E orar com persistência, não desistir. Orai sem cessar. Isso é muito importante, pessoal. É o exemplo da Ana. A Ana não parou. Ela orava, ela buscava, até ali no templo. Chegou aquele homem: Ana, você está embriagada? Não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, estou orando aqui, estou buscando naquilo que eu quero, estou buscando naquilo que eu desejo. Aí o homem falou para ela, né? Então seja feita a tua vontade, vá em paz e que Deus te conceda esse pedido, essa petição que você tem feito. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Se a sua oração não foi respondida, avalie: estou pedindo certo? Está de acordo com a vontade de Deus? Minha fé está firme? Meu coração está limpo diante de Deus? Olha só, se a sua oração ainda não foi respondida, avalie: estou pedindo certo? O que você está pedindo é a vontade de Deus? Avalia isso. Minha fé está firme, ou seja, estou pedindo com fé, eu estou orando com fé, ou estou orando sem acreditar? Meu coração está limpo? Uma palavra difícil, né? Averigua o seu coração, analisa o seu coração, vê se ele está limpo, se ele não tem algum pecado que precisa ser confessado. Versículo final: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, capítulo 14. Olha que coisa maravilhosa. Então tá aí, pessoal, foi esse estudo abençoado aí que nós fizemos, né? Esse é o primeiro versículo. Ih, tá passando tudo de novo. Deixa eu travar aqui, colocar desde o início, né? No primeiro versículo principal, para a gente terminar aqui, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou fazer uma oração pela tua vida para a gente entregar. Senhor, meu Deus e meu Pai, talvez tem pessoas aqui que têm orado e não tem sido respondido, tem orado e não tem sido respondida. Meu Deus, mas como o Senhor nos falou nessa palavra, há 3 formas de o Senhor responder. É o sim, quando o Senhor logo nos responde; é o não, quando não está de acordo com a tua vontade; e é o espere.
Às vezes nós temos que esperar, Pai, para que venhamos receber essa bênção que nós estamos orando. Meu Deus, se tem pessoas que estão aqui me ouvindo e precisam pedir perdão, confessar um pecado, que ela confesse, Pai, e que o Senhor a limpe, que o Senhor a purifique e que todas as orações e desejos dela, meu Deus, estejam de acordo com a tua vontade, estejam de acordo, meu Deus, com aquilo que o Senhor tem para a vida dele e para a vida dela. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ele venha te limpar, te purificar e venha te atender. Que a tua oração esteja de acordo com a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida sempre. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para sempre você receber em primeira mão os nossos vídeos. Teremos muitas coisas boas aqui no nosso canal. Ricardo Batista, Palavra Viva. Deus te abençoe.